certo? Vamos lá. Vamos aqui para algumas estratégias de organização dos argumentos, tá? Então, um ponto importante é ordem lógica e progressiva, tá? Então, aqui, essa organização, ela tem que ter uma lógica, tem que respeitar a progressividade, que é o quê? É a chamada progressão textual, ou seja, o texto uma ideia vai puxando a outra, dentro de uma sequência que você percebe uma fluidez, você vai entendendo a linha de raciocínio, tá bom? Essa estratégia vai ajudar a eu trazer a argumentação de forma clara, vai permitir, né, a coerência, tá bom? E justamente vai conduzir o seu leitor, olha aqui, mais uma vez o leitor, que é o seu quê? Avaliador, tá bom? Por um caminho que o leve à compreensão e à aceitação do seu ponto de vista. Então, isso aqui é um aspecto muito importante que a gente precisa prestar atenção, ok? Vamos lá. E o que é a lógica? Tá? A ordem lógica é apresentar os argumentos em uma ordem em que as coisas façam sentido, em que as coisas se encaixem, certo? E exige uma conexão entre si, o raciocínio seja coerente, compreensível, tá? Cada argumento deve ser apresentado em um momento estratégico. Então, esse momento estratégico aqui vai implicar lá no projeto. Então, desenvolvimento 1, eu falo de coisa boa, prós. Desenvolvimento 2, eu vou falar de coisa negativa, contra, certo? Ou desenvolvimento 1, causas. Desenvolvimento 2, consequências. Certo? E por aí vai. De modo que sua relação com a tese e os demais argumentos seja evidente para o leitor. Ou seja, aqui eu tenho tese. Desenvolvimento 1 tem que estar alinhado com a tese. Desenvolvimento 2 tem que estar alinhado com a tese. E o desenvolvimento 1 com o 2 tem que ter relação entre si. Tá? Então, eu preciso que esses elementos eles tenham um diálogo, né, uma conexão entre si. Isso vai impactar na minha solução, que eu tenho que trazer solução para o problema 1, dependendo, né, ou para o problema 2. Tá? E aqui a gente fecha o ciclo, tá? O meu texto, no fim das contas, ele encerra, tá? Fechando o ciclo com a tese. E o que é progressão, tá? A progressão dos argumentos significa que eles devem ser apresentados em uma sequência que vá do menos impactante, né, ao mais contundente, culminando, né, em um argumento final que seja capaz de reforçar a tese de forma definitiva, tá certo? Então, eu posso ter essa forma, né, de você vai crescendo, né, a argumentação, tá bom? Mas também a gente pode entender a progressão textual como a fluidez, tá bom? Lógica do texto, tá? Então a gente pode entender que essa progressão seria essa fluidez da lógica do texto, tá? Uma coisa vai puxando a outra, certo? Vamos lá. Vamos aqui para um exemplo, né? A globalização é um fenômeno complexo que impacta diversos aspectos da sociedade contemporânea. A internet, por exemplo, facilitou a comunicação e o acesso à informação em todo o mundo.
No entanto, a globalização também intensificou a desigualdade social, concentrando riqueza nas mãos de poucos e marginalizando grande parte da população. Além disso, a padronização cultural promovida pela globalização pode levar à perda da identidade e da diversidade cultural. É fundamental, portanto, que a globalização seja acompanhada de políticas públicas que promovam a justiça social e a valorização das culturas locais. Então, aqui é aquele que parece bonitinho, né? Tá tudo com a aparência que tá tudo certo. Mas vamos prestar atenção de que no desenvolvimento do parágrafo, ele está trazendo tópicos que, por mais que tenham a ver com o tema, eles não estão batendo diretamente entre si, né? Então, por exemplo, aqui, o tema principal é globalização, daqui a pouco fala de internet, também, né, que facilitou, coisa boa, né? Aí daqui a pouco vem falar de desigualdade social, coisa negativa, né? Então aqui parece que ficou o foco na internet, né? Não está nem na globalização. Aí depois volta para o foco aqui para a globalização, tá? Então a gente está percebendo que a coisa está um pouco estranha, certo? E depois vem falar de cultura, né? Vem trazer aqui um terceiro elemento, que por mais que tenha a ver com o tema, não está batendo nesse parágrafo que é curto, tá? Então, por isso que eu preciso, em cada parágrafo de desenvolvimento, desenvolver um tópico específico, tá? Então, isso aqui a gente precisa, né, compreender essa ideia da progressão, né? Parece que a coisa meio que está solta, está dando pulos, dando saltos. Eu não percebo uma fluidez na linha do raciocínio, tá bom? Professor, mas tá muito bonito os seus exemplos. É para justamente a gente perceber além das aparências, tá? Outro ponto importante é a hierarquia, né? Então, eu preciso respeitar a ordem de importância, tá? Então, quando eu, por acaso, coloco causa primeiro e consequência depois, é hierarquia. Quando eu falo de coisa positiva, para depois falar de coisa negativa, também é hierarquia. Quando eu escolho discutir dois problemas, aí eu tenho um problema 1 e depois falo do problema 2, também é hierarquia, tá? Então, isso tudo vai impactar, né, na estrutura lógica, certo? Essa hierarquia também vai, né, impactar na progressão textual, tá certo? E essa progressão textual, ela serve para que vá engajando, né, o leitor, ele vai se interessando, ele vai sendo conduzido, né, a ler seu texto até o final, tá bom? Outro importante também é essa ênfase, né, do que é mais importante, tá? Então, existe, né, quando você for escrever sua redação, você vai, né, selecionar e vai organizar. Dentro do que você vai trazer no seu texto, tem aquilo que é mais destacado e tem coisas que, apesar de serem, terem a sua importância, né, terem seu papel na questão do problema, de fazer parte do problema, mas ele não é tão crucial, tá? Na discussão de um problema específico, tá? Aí, claro, isso vai depender muito da maneira como você conduz. Por quê? Porque dependendo do tema, às vezes certo aspecto para você é mais importante do que para outra pessoa. Às vezes para outra pessoa o outro aspecto é muito mais relevante, é muito mais importante, tá? Então é por isso que a gente tem que ter uma atenção nisso, certo? Mais uma vez aqui, coerência e coesão, tá? Essa hierarquia vai demonstrar também domínio do tema, né? Então tudo isso vai, né, somando, né? A gente vai somando as coisas e tudo isso vai colaborando para uma análise, né, uma percepção positiva do seu texto. Vamos lá. O consumismo desenfreado é um problema grave na sociedade contemporânea, impulsionado pela publicidade e pela obsolescência programada. As pessoas são constantemente bombardeadas com anúncios que incentivam a comprar produtos de que não precisam, gerando um ciclo vicioso de consumo e descarte.
Além disso, a obsolescência programada, que consiste na fabricação de produtos com vida útil reduzida, força os consumidores a substituir seus bens com frequência, aumentando ainda mais o consumo. É importante que a sociedade se repense seus hábitos de consumo e adote práticas mais sustentáveis, como o consumo consciente e o reaproveitamento de produtos. Tá? Então, aqui a gente tem repetição, né, de palavra de consumo, aqui, ó, consumo, consumidor, tá? A gente volta para cá. Eu não sei, eu não tenho ideia de qual é o elemento, qual é o problema principal, né? Se é o consumismo ou se é a obsolescência. A gente percebe que tem um problema, né? Por quê? Nesse parágrafo, porque justamente a gente tem publicidade e obsolescência programada, tá? Os dois têm a ver com o tema, mas entre si estão bem distantes. E aí, o que acontece? Vai ser discutido aqui o tópico 1, mas sem aprofundamento, tá? E aqui, o outro, o tópico 2, que é a obsolescência programada, mas também sem aprofundamento. Então, a gente percebe que está um pouco, né, desorganizado. Eu não consigo perceber, né, uma conexão mais próxima entre, certo, obsolescência programada e, né, publicidade, tá? Perceba que são tópicos que têm a ver com o tema, consumismo, né, essa necessidade de se produzir, de se consumir de maneira inconsciente, mas entre si não está dando liga, tá? Então tem que prestar atenção como é que a gente está sempre organizando, tá certo?